Boa tarde a todos. Vamos dar início à sessão da primeira turma ordinária da quarta Câmara, da primeira sessão do CAF, período da tarde do dia 21 de julho de 2021. Estão presentes os conselheiros Cláudio Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Arthur Magalhães Alves Ruga, André Severo Chaves, José Roberto Adelino da Silva e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Nessa tarde, senhores e senhora, temos 3 sustentações orais. Todas as 3 são por videoconferência, tá? Os itens 40 e 41, o item 75 e o item 77. Então, nós vamos começar, seguindo a ordem da pauta, com o item 40, conselheiro Itamar, recorrente International Paper do Brasil Limitada. Eu pediria o apoio que chamasse a patrona a ingressar na sala de reunião, por favor. Ok, presidente, farei a convocação agora. Patrona convocada, presidente. Obrigado, Marco Antônio. Olá, boa tarde. Boa tarde, doutora Helene Gersoni de Lima Caetano, OAB São Paulo, 306806, de Rana Mendes Moura Charnet, Sociedade de Advogados. É isso, doutora? Isso, exatamente. Boa tarde, seja bem-vinda à turma 1401. Obrigada. Passemos, então, à análise do processo, item 40 da pauta, recorrente International Paper do Brasil Limitada. Conselheiro Itamar Arthur Magalhães Alves Ruga, com a palavra o relator. Boa tarde, senhores. Eu queria pedir para, se pudesse converter o julgamento só em acompanhamento. É possível? É possível, sem problema. Tá bom. Tá ok? Doutor Itamar, então só teremos acompanhamento, tá ok? Ok. Boa tarde, senhores. Boa tarde, doutor Helene. Esse processo é muito simples. A gente já julgou nessa mesma sessão, nessa reunião, essa matéria, tá? Em relação à compensação da estimativa, é uma estimativa que foi glosada do saldo negativo e estimativa compensada, né? Então, eu acredito que dá para a gente já passar direto para o voto. Eu expor aqui, antes do voto, eu chamo a atenção para a folha 4 do relatório, onde demonstra que o valor de estimativa compensada é R$ 706.172,96. Aí eu colei a imagem aí, demonstrando que ela está declarada em compensação e foi glosada, por isso não foi reconhecido saldo negativo, né? Com base no parecer normativo 2, eu já passo para o voto, para finalizar também expondo meu voto. Eu coloquei aqui o parecer normativo número 2, que reconhece, e o nosso entendimento aqui praticamente pacífico, no sentido de reconhecer essa parcela de estimativa no saldo negativo, quando ela é compensada. Então, o meu voto, senhor presidente, é no sentido de dar provimento ao recurso de ofício, reconhecendo esse valor. É recurso voluntário, né? Desculpa, recurso voluntário. Um momento, por favor. Qual é o valor, Itamar? 706.172,96. É crédito adicional ou é o crédito inteiro? Crédito adicional. Eu voto por reconhecer o crédito adicional de 706.172,96 para utilização nas compensações em litígio. Tá, ok. Alguma dúvida, senhores? Não é dúvida, não, é só um alerta, Itamar. Lá na emenda, lá em cima, ficou faltando um D. Aqui eu coloquei isso. Tá, eu vou ajustar, que na verdade aqui eu só rascunhei, tá? Não, beleza. Matéria, mas obrigado pela alerta. Alguém tem alguma dúvida? Podemos passar a votação? Muito bem. Doutor Camerano, então. Seu voto. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Daniel. Relator, presidente. Doutor Carlos André. Com relator. Doutora Letícia. Acompanho o relator, presidente. Doutor André. Com relator, presidente. Doutor Adelino. Com o relator, presidente.
Também voto com o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o crédito de R$ 706.172,96 de crédito adicional e homologar as compensações até o limite do valor disponível. Ok? Passamos, então, ao item 41. Não, item 41 é repetitivo desse item 40, tá? Que é o paradigma. Okay, então o 40 e o 41 foram julgados juntos, né? Isso. A mesma decisão do item 40 vale para o item 41. O que muda é o valor, tá? Só para acertar, eu vou deixar sem o valor, então, no dispositivo. Tá ok, Tamar? Ok. Para que fique genérico, tá? Ok. Tá, joia. Obrigada. Boa tarde. Obrigado, doutor. Até a próxima. Boa tarde. Bom, o próximo, então, seria o item 75. Marco, o patrono já está na sala? Não, presidente, só o patrono do item 77. Item 77. Então, por favor, pode apregoar o item 77 e chamar o patrono na sala, por gentileza? Ok, presidente, para a convocação agora. Da relatoria do conselheiro Carlos André, HSBC Bank. Patrão convocado, presidente. Obrigado, Marco. Tamar, eu preciso que tu mande por e-mail teus votos de hoje à tarde, por favor. Ok. Para mim, tá? Ok. Estou enviando. Olá, boa tarde. Boa tarde, doutor Pedro Guilherme Ferreira Bini, OAB SP 356235, de Schneider Pugliese Advogados. É isso, doutor? Exato. Confirmado. Boa tarde, doutor Pedro. Seja bem-vindo à turma 1401. Boa tarde. Bom, passemos, então, a julgamento do item 77, conselheiro Carlos André, recorrente HSBC Banco Brasil S.A. Boa tarde a todos. Boa tarde ao patrono. Presidente, então aqui é uma declaração de compensação que é apresentada aí, em formulário impresso lá em 2013, né? Em que a contribuinte formaliza crédito de saldo negativo de IRPJ, contribuição social, do ano de 2002, nos valores lá de 20.258.653 e 3.522.108 centavos. Né? Esse valor foi utilizado em diversas declarações de compensação. Os saldos negativos em questão eram compostos por imposto de renda na fonte, estimativas mensais de IRPJ e contribuição social, pagas ou compensadas com crédito de períodos anteriores. O crédito foi apreciado pela autoridade fiscal da RFB, que emitiu despacho decisório, por meio do qual deferiu parcialmente, homologou parcialmente as compensações e definiu a restituição do montante não utilizado naquela época. Né? No despacho decisório, a autoridade fiscal inicialmente registrou que parte das estimativas mensais havia sido compensada com crédito de saldos negativos apurados em períodos anteriores por pessoas jurídicas que haviam sofrido decisões parciais e posterior incorporação pela contribuinte. Né? Então, parte do crédito, então, veio de pessoas jurídicas que foram incorporadas, né? Passaram por cisão parcial e foram incorporadas. Muito bem. Está aí, então, o trecho do despacho decisório que fala dessa matéria. Diante dessa situação, a fiscalização optou por segregar a apreciação dos prédios de períodos anteriores, oriundos da incorporação da pessoa jurídica HSBC Investment Bank Brasil. Né? Então, ele pegou uma parte desse crédito e foi analisar em outro processo. Né? Por esta razão, então,
cito as suas palavras. Por essa razão, a análise dos créditos acima foi feita em processo próprio, no nome e no CNPJ do síndico. No caso da HSBC Investment Bank, CNPJ tal, e no caso dos créditos recebidos por esta da CCR Brasil, CNPJ número tal, em nome da incorporadora final desta, o HSBC Corretora de Títulos de Valores Imobiliários, CNPJ tal. Os processos abertos para análise de um e de outro são, respectivamente, final 2008-62 e final 2008-18. Assim se procedeu porque o interessado, HSBC Bank Brasil, sendo incorporador parcial dos pedidos, e dado que a análise dos créditos recebidos na decisão parcial requer que se analise não só fatos relativos ao momento de decisão, como também períodos anteriores e posteriores, resulta que, de tal procedimento, não há como evitar que o processo seja instruído com informações protegidas pelo sigilo fiscal, vedadas, portanto, ao interessado. Veja uma confusão que foi feita nesse processo. Assim, a autoridade administrativa relatou no despacho decisório do presente processo, não somente o resultado dos procedimentos jurídicos realizados naqueles outros processos. Né? Ele fez a análise lá e trouxe o resultado para cá, dizendo, daquele crédito lá, você só tem X. Né? Muito bem. Partindo desses valores, está aí a tabelinha utilizada pela fiscalização. Né? Partindo desses valores, a fiscalização procedeu, então, à verificação da composição dos saldos negativos de RPJ de contribuição social do ano calendário 2002. Peço licença para reproduzir a parte do relatório da autoridade de PIS, provedora de PIS. PIS lá. O saldo negativo de RPJ apurado em 31 de 2012 pelo interessado foi de 24 milhões. Desse montante, a unidade de origem reconheceu apenas 9.379.000, sob a seguinte fundamentação. 1. Parte da estimativa de junho de 2012, no valor de 5.709, informado em DCTF, como compensada com saldo negativo de RPJ de 99, da empresa cindida, não foi confirmado, conforme o despacho decisório proferido no processo final 2008-62. E parte da estimativa de junho de 2002, do valor de 8.611, informado em DCTF como compensado, saldo negativo de RPJ de 2.000, a empresa cindida HSBC, não foi confirmado, conforme o despacho decisório proferido no processo 2008-62. E parte das retenções de RPJ efetuadas pelo INSS e integraram o saldo negativo de RPJ de 2002 não foi confirmado, no montante de 336. Né? Assim, o saldo negativo de RPJ apurado pelo interessado, a unidade de origem abateu os valores acima, resultando no reconhecimento apenas parcial do crédito. Né? Então, isso foi, quanto ao saldo negativo de contribuição social, se reflete mutatis mutandis essa falência. Muito bem. Então, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, copio aqui as razões lançadas pela manifestante, eu vou deixar o patrono depois desenvolver, vou apenas comentar ali no recurso voluntário. Bom, antes de apreciar a manifestação de inconformidade, a delegacia, a DRJ de Curitiba, baixou os autos em diligência, a fim de que a unidade local da RFD confirmasse as retenções de tributos junto ao INSS. Né? A manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente procedente, que é justamente a parte do INSS, está em emenda. Né? Na decisão de piso, na questão de mérito, relativa à compensação de estimativas mensais com crédito de períodos anteriores, incorporados de outras pessoas, a autoridade julgadora limitou-se a relatar as conclusões do acordo de primeira instância, exarado no processo 2008-62, e suas repercussões no presente feito. Ou seja, a mesma coisa que a fiscalização fez, né? A discussão do crédito estava lá no processo, nós trouxe o resultado para cá, para o processo aqui. Né? E aí eu transcrevo uma parte do acordo recorrido. Bom, além dos valores parcialmente reconhecidos no processo 2008-62,
A DRJ de Curitiba também deferiu o crédito relativo às retenções na fonte feitas pelo INSS, visto que essas foram confirmadas no procedimento de diligência. Desta forma, a DRJ reconheceu os saldos negativos de RPJ e contribuição nos valores de 14.647 e 137.209, respectivamente. E resignada com a decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso voluntário. Neste ponto, a recorrente pugnou pelo julgamento conjunto, este feito com o processo 2008-62, uma vez que parte do crédito utilizado para compensar as estimativas mensais de contribuição social e RPJ de 2002 advém daquele processo. Saldo negativo de contribuição social do ano calendário 2002. A recorrente salientou que, quanto à contribuição social, há discordância em relação à decisão de piso, somente quanto à parte das estimativas de maio e junho de 2002, dos valores de R$ 1.390.000 e R$ 2.392, que foram compensados com saldos negativos fundidos do IBBL. Quanto ao primeiro valor, que foi indeferido em razão de decadência do direito de pleitear a reposição do débito, a recorrente alegou que, na época, aplicava-se o prazo decenal. Quanto ao segundo valor, depende do deslinde do processo final 2008-62. Então, eu transcrevo aqui uma parte também do recurso. A ilegalidade do método de imputação proporcional, que pugnou pela aplicação da imputação conforme o artigo 354 do Código Civil. Então, essa questão posta para análise, eu devolvo a palavra aí para abrir para o patrono. Doutor Pedro, sua sustentação, por gentileza. Boa tarde, conselheiros. Em síntese, são exatamente esses os dois principais pontos em discussão, né? Estimativa de maio, que não foi admitida com base no argumento de que teria ocorrido a prescrição, né, da possibilidade de se pleitear o crédito e utilizá-lo para compensação, e a estimativa de junho, que supostamente estaria em discussão em outro processo administrativo e pendente de deferimento. Com relação à estimativa de maio, a autoridade fiscal ela tentou pleitear a aplicação retroativa do artigo 3º da Lei Complementar 118/2005, que veio para, enfim, pacificar a velha e conhecida discussão do 5+5. Né? Na prática, isso foi objeto até de súmula do CARF, a súmula 91, antes de 2005, havia o prazo prescricional de 10 anos para a restituição desses créditos pleiteados. Motivo pelo qual, no caso concreto, não se tem a prescrição, porque não se passaram mais de 10 anos, havia sim transcorrido o prazo de 5, mas com relação aos 10 anos não havia decorrido esse prazo, então, portanto, não havia motivos para negar o direito creditório com base no argumento da prescrição, que foi indevidamente mantida o despacho decisório pela DRJ. Com relação à estimativa de junho, que se funda no argumento de que o direito creditório está em análise, aí a argumentação do contribuinte se subdivide em dois. No primeiro momento, como a estimativa, tanto faz se naquele processo a compensação vai ser homologada ou não, porque no final do dia ela vai ser restabelecida, seja pelo deferimento da compensação, pela homologação no processo, ou pelo pagamento que necessariamente precisará ser feito pelo contribuinte, o que, inclusive, é reconhecido pela própria Receita no parecer normativo 2 de 2018. Então, em verdade, independentemente do destino que for dado a essa estimativa de junho de 2002, que compôs o saldo negativo aqui em discussão, ela seria restabelecida ao final de uma forma ou de outra. Então,
tanto faz a discussão no outro processo, motivo pelo qual ela deve compor o saldo negativo independentemente do destino do outro processo. E, além disso, apesar de o processo ainda estar em discussão, parte do crédito já foi reconhecida nos autos do outro processo administrativo. Então, caso essa turma entenda que o fato de ser uma estimativa e o parecer normativo 2 de 2018 já ser suficiente para o reconhecimento integral do crédito, porque ela, no final do dia, vai compor o saldo negativo invariavelmente, aí que se pleiteia que se aguarde o encerramento dos processos administrativos, onde se discute o crédito, para aí sim eles poderem serem utilizados no saldo negativo ora em discussão. Então, são basicamente esses os 3 pontos, resumindo aqui a defesa do contribuinte. Com relação à primeira estimativa de maio, não houve a prescrição, e além disso, com base no ato declaratório 2 de 2018, ela também tem que ser reconhecida para fim de composição do saldo negativo, assim como a estimativa de junho do mesmo período, e subsidiariamente que seja admitida o valor reconhecido no outro processo administrativo e se aguarde o seu termo para o cômputo dos créditos, caso não se aplique integralmente o ato declaratório 2 de 2018. É isso, muito obrigado. Obrigado, doutor. Doutor Carlos, com a palavra. Bom, deixa eu fazer um esclarecimento inicial. Embora essa turma aqui tenha, né, como jurisprudência já firme, os julgamentos conforme o parecer normativo, né, citado pelo patrono, neste caso não se aplica, porque é lá de 2012 e essas compensações não foram feitas por meio de deconto, de perder conta, né? Então, o parecer normativo aqui não se aplica, né? Essa compensação foi feita lá em DCTE, foi feita na contabilidade, então não tem como se aplicar isso aqui. Não, isso é uma coisa reiterada dessa turma, mas neste caso, especificamente, não se aplica, né? Muito bem. Eu vou adiantar aos senhores o seguinte, na verdade, eu estou indicando o meu voto pela nulidade da decisão de piso, né? Na verdade, esse negócio começou errado quando a fiscalização segregou, com base na ideia de sigilo fiscal, e segregou a análise do crédito, que veio de outras pessoas jurídicas incorporadas, em outro processo, né? Vejam o que aconteceu. O processo que nos interessa, né, o 2008-62, né, houve uma impugnação, uma manifestação de inconformidade, ele foi julgado em primeira instância, na TRJ, né? O resultado daquele processo foi trazido para cá, né? E depois houve um recurso voluntário, e no CARF, os senhores vão ver que a turma ordinária anulou o processo desde a decisão da DRJ, dizendo o seguinte: isso aqui não é um processo, não há nenhum pedido aqui. Isso aqui é apenas um depósito de documentos para análise dos créditos que estão sendo discutidos neste processo nosso aqui. Né? Muito bem. Então, vamos lá. Então, os créditos foram parcialmente deferidos pela autoridade fiscal em razão de confirmação parcial de fonte e estimativas, né, compensadas com créditos saldos negativos de períodos anteriores. No julgamento de primeira instância, a DRJ, eu me perdi aqui eu estou usando uma tela só, tá mais difícil o manejo aqui.
Muito bem. No julgamento de primeira instância, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade parcialmente procedente, reconhecendo a comprovação da retenção à fonte feita pelo INSS e também crédito decorrente de compensação de estimativas mensais compensadas com saldos negativos de períodos anteriores, advindos de pessoas jurídicas incorporadas. Tais saldos negativos estão controlados no processo final 2008-62. Na peça recursal, a contribuinte devolveu para a cognição dos julgadores 3 matérias, a saber, a decadência decenal do direito de compensar a estimativa de maio, com saldo negativo de 1996, a validade dos créditos de saldos negativos de anos anteriores advindos da incorporação de pessoas jurídicas parcialmente cindidas que estão controlados lá no processo 2008-62, e a impossibilidade jurídica de aplicação da imputação proporcional. Muito bem. Nulidade da decisão recorrida. Conforme mencionado anteriormente, o primeiro pedido da recorrente é o julgamento de recurso voluntário em conjunto com o processo 268-62, uma vez que parte dos créditos aqui debatidos dependem diretamente do deslinde daquele feito. Entretanto, penso que a providência mais adequada ao caso não seja o julgamento em conjunto, até porque o processo 2008-62 já foi julgado em segunda instância. Creio que a providência mais adequada ao presente caso seja a declaração da nulidade da decisão de piso e o retorno dos autos à fase de manifestação de inconformidade, conforme passo. No processo 2008-62, controla-se os saldos negativos de RPJ e contribuição social de outras pessoas jurídicas apurados em períodos anteriores a 2002. Estes saldos negativos de imposto de contribuição ingressaram no patrimônio da recorrente por meio de incorporação, após cisão parcial da incorporada HSBC Investment Bank, e foram utilizados pela recorrente para compensar estimativas de RPJ e contribuição do ano de 2002. Tais estimativas compuseram os alegados saldos negativos de imposto de renda e contribuição do ano calendário. Vale rememorar a razão pela qual a autoridade fiscal segregou os créditos decorrentes de saldos negativos apurados por pessoas jurídicas, que sofreram cisões parciais e, posteriormente, tiveram as partes cindidas incorporadas pela recorrente. O motivo para a segregação foi a preservação do sigilo fiscal, como se pode verificar no seguinte inciso. E aí eu transcrevo. Creio que a providência da autoridade fiscal foi equivocada. O primeiro ponto a destacar é que a incorporação dos ativos concernentes aos saldos negativos da pessoa jurídica HSBC Investment Bank pela recorrente é incontroversa nos autos. A incorporação tem como um de seus efeitos jurídicos a sucessão de todos os direitos e obrigações, conforme dicção do artigo 1116 do Código Civil, está aí transcrito. Ora, a partir do momento em que se configurou a incorporação, os ditos créditos decorrentes de saldos negativos passaram a integrar o patrimônio da recorrente, não havendo mais qualquer direito ou obrigação da pessoa jurídica parcialmente cindida em relação a esses. Decorre dessa premissa que quem tem o dever de comprovar a existência dos ditos créditos é a incorporadora, e não a sociedade remanescente da cisão parcial. Por consequência, a pessoa jurídica interessada na glosa dos créditos é a recorrente. É ela quem deve ter ciência da glosa feita pela autoridade fiscal e comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado. O segundo ponto a ser destacado refere-se, então, ao exercício do amplo direito de defesa. A meu sentir, quando a autoridade fiscal segregou a apuração dos saldos negativos incorporados pela recorrente e fundamentou o despacho decisório na berlinda, somente com as exposições, com as conclusões da apuração feita no processo 2062, tolheu indevidamente o exercício do amplo direito de defesa da recorrente e não teve acesso, nestes autos, aos fundamentos das glosas do outro processo. O terceiro ponto a destacar é que, no meu entendimento, a autoridade fiscal partiu de uma premissa equivocada quanto ao sentido de proteção do sigilo fiscal. A uma, porque os créditos em questão diziam respeito apenas à recorrente e, portanto, não poderia haver sigilo dela para ela própria. Ela é que deve comprovar o crédito que alega possuir. A duas, porque o processo administrativo fiscal corre em sigilo e, portanto, as informações e elementos de prova juntados aos autos não podem configurar ato de divulgação para fins do disposto no artigo 198, caput do CTN, que está aí transcrito. No mesmo diapasão, penso que a autoridade julgadora, a COR, incorreu no mesmo equívoco,
quando fundamentou sua decisão no resultado do julgamento de primeira instância do processo 2008-62. Daí transcrito parte do acordo. Veja-se que, novamente, não foi dada à recorrente a possibilidade de conhecer, nestes autos, as razões da glosa e de seus créditos decorrentes de saldos negativos apurados em anos anteriores. Nem nós, julgadores, diga-se de passagem, temos acesso a isso. Né? Cumpre repisar que, uma vez incorporados os créditos, todos os direitos e obrigações inerentes passaram integralmente à titularidade da recorrente. Assim, conclui-se que a recorrente não pôde se defender nestes autos da glosa efetuada pela fiscalização. Ademais, verifiquei no sítio do CARF que a decisão de primeira instância prolatada no processo 2008-62, que fundamentou a decisão tomada no presente feito, foi declarada nula por meio do acórdão CARF no 1302.003.934. A razão para a nulidade foi a inexistência de lide naquele processo. Trago à colação esse do mencionado acordo. Então, diz lá, é que este processo não foi formalizado para o tratamento de pedido de restituição e ou declaração de compensação, apresentada pela recorrente, mas apenas para análise de saldos negativos de imposto de renda e contribuição social, supostamente por ela apurados, de modo a verificar a procedência ou não de sua utilização pela pessoa jurídica HSBC Bank Brasil, inscrita no CNPJ número tal, para compensações tratadas no âmbito do processo administrativo, este aqui. Né? Muito bem. Neste sentido, continua o acórdão, neste sentido, no presente caso, estando as declarações de compensação apresentadas pela pessoa jurídica da SBC Bank Brasil nos autos do processo administrativo, este, né, nosso, é apenas aquele processo que estará sujeito ao rito do decreto 7235. Todo o crédito ali utilizado será discutido naqueles autos, ainda que, eventualmente, a autoridade administrativa, pela razão que entendeu cabível, preservação do sigilo fiscal, tenha optado por realizar a apuração da procedência dos saldos negativos transferidos àquela pessoa em processo administrativo apartado. Este processo administrativo, portanto, não passa de um depósito para as provas colhidas pela autoridade administrativa, de modo a fundamentar sua decisão proferida naquele processo, que trata das compensações declaradas pelo HSBC Bank Brasil. Bom, comento eu. Com a declaração de nulidade da decisão de primeira instância no processo 2008-62, a decisão da DRJ Curitiba, neste processo, passou a carecer de fundamento. De todo o exposto, concluo pela ocorrência de cerceamento do direito de defesa e, desta forma, pela configuração da hipótese de nulidade da decisão de piso, veiculada pelo artigo 59.2 do Decreto 7235, que está aí transcrito. Contudo, penso que não seja suficiente para garantir o pleno exercício do direito de defesa da recorrente apenas a declaração de nulidade da decisão de piso com fundamento no disposto. Assim, com fundamento no disposto do parágrafo 2º do dispositivo legal acima, voto no sentido de que sejam determinadas as seguintes providências. Juntada aos autos de cópia integral do processo final 2008-62, intimação da contribuinte para conhecimento dos fundamentos da glosa dos créditos decorrentes de saldos negativos, PRPJ e contribuição de períodos anteriores a 2012, que foram incorporados de outras pessoas jurídicas cindidas parcialmente, abertura de novo prazo para que a contribuinte, caso queira, apresente manifestação de conformidade, e após esses procedimentos, os autos deverão retornar à autoridade julgadora de primeira instância competente para novo julgamento. Então, presidente, em conclusão, eu voto por declarar a nulidade da decisão de piso e pela adoção das seguintes providências para a garantia do exercício do direito de defesa. 1. Juntada aos autos de cópia integral do processo final de 2008-62. 2. Intimação da contribuinte para conhecimento dos fundamentos da glosa dos créditos decorrentes de saldos negativos de RPJ e contribuição de períodos anteriores a 2012, que foram incorporados de outras pessoas jurídicas cindidas parcialmente. 3. Abertura de novo prazo para que o contribuinte, caso queira, apresente manifestação de inconformidade. E 4. Retorno dos autos à autoridade julgadora de primeira instância para novo julgamento. E é como voto, presidente. Muito bem.
Aberta a discussão. Alguém quer fazer algum comentário, alguma colocação? Doutor André. Bom, presidente, não sei se eu entendi bem, mas pelo relato do relator, me parece que a preterição ao direito de defesa aqui do contribuinte, ele aconteceu desde o despacho decisório, né? Que ao fazer a segregação da apuração, tolheu indevidamente o exercício da ampla defesa da recorrente. Então, assim, com base nisso, eu acho que se já teve um vício, uma nulidade desde o despacho decisório, acredito que seria mais adequado a nulidade do próprio despacho decisório, e não apenas da decisão de primeira instância, que a decisão de primeira instância já foi uma consequência de um ato viciado que já veio com preterição do direito de defesa. Mais alguém? Doutora Adelino. Eu tive a minha impressão que o André, me parece que a coisa começou torta. Então, se é a nulidade que o conselheiro Carlos André está declarando, deveria ser desde o despacho. Foi o que me pareceu também. Nesse ponto, eu estou tendo a concordar com o André. Presidente, mas assim, essa linha tênue aí, não me parece que seria nulidade do próprio despacho a princípio, pelo que eu olhei, porque a autoridade de origem fez a sua análise com base nos elementos que ela tinha à sua disposição. Esses elementos não foram colocados à disposição do contribuinte para sua insurgência. Então, me parece que o cerceamento de defesa acontece no momento posterior ao despacho, tá? Não na sua emissão, a princípio. Porque aí, a partir desse momento, ele tem a possibilidade de alegar eventual análise inadequada ou a própria nulidade do despacho por qualquer outra razão, né? Então, me parece que seria depois, não seria prévio, a princípio, ou do próprio despacho decisório, pelo menos a minha impressão aí do caso. Bom, eu não abri o despacho. Mas, a partir do momento que o despacho decisório ele já não permite que o contribuinte faça a sua defesa, apresente a manifestação de inconformidade com os elementos necessários para fazer a impugnação, ele já está preterindo o direito de defesa aí do contribuinte. Então, me parece que... É isso que o Carlos está fazendo agora, corrigindo o direito de defesa, ou seja, agora ele vai ser intimado para apresentar a manifestação de inconformidade e o Carlos está saneando o processo, juntando todos os elementos necessários para que ele faça a sua defesa. Então, me parece que o despacho decisório ele foi emitido validamente, tá? Então, o que é que traria aí uma nulidade de despacho decisório? A ausência de fundamentação, incompetência da autoridade que emitiu o despacho decisório, isso não aconteceu. Tem fundamentação, certo ou errada, mas o agente é competente. Agora sim, depois do despacho decisório, o contribuinte não teve o garantido o seu direito de defesa de forma ampla. E é isso que, ao meu ver, está sendo garantido aqui nesse momento. E ao abrir a possibilidade de ele apresentar nova manifestação de conformidade, você corrige isso. Eu concordo, Daniel. Acho que a sua linha de raciocínio, para mim, ela está mais coerente e em direção àquilo que foi colocado pelo próprio relator. Diga, doutor Camerano, fala. Só complementando aqui, então, que o conselheiro Daniel, o conselheiro Carlos, é que, assim, a autoridade administrativa ela trouxe para o despacho decisório o resultado daqueles procedimentos de ofício realizado naqueles processos. E é o que está sendo corrigido aqui agora, com essa proposta da nulidade, para que todos aqueles documentos sejam trazidos para esse processo, aí o contribuinte vai ter oportunidade de se desenvolver o seu raciocínio com relação àquelas eventuais glosas daquele crédito. Eu acho que está de bom tamanho, sim, está correto.
Chegamos a um consenso ou o doutor André ainda... Presidente, eu só queria comentar... Diga, Carlos. Que eu assim, debati internamente justamente essa questão levantada pelos conselheiros André e Adelino, né? Mas justamente a conclusão que eu cheguei foi exatamente a que foi sintetizada pelo Daniel, né? Realmente, assim, o despacho ele é válido, mas no momento que não se instruiu o processo com os elementos, o exercício do direito de defesa, né, que começa a partir desse despacho, né, com a manifestação e tal, ficou prejudicado. A própria lide começa com a manifestação de conformidade, né? Isso, exatamente. Então, vamos dizer, eu entendi que o que precisava ser saneado era exatamente isso, né? Quer dizer, anula essa decisão da DRJ, devolve-se para que o processo tenha, né, receba todos os elementos, e aí sim, a gente possa fazer uma manifestação em relação a toda a matéria. Diga, André. Presidente, eu acredito que na sessão passada a gente teve um parecido, que o acórdão da DRJ ela ficou vinculada à decisão de outro processo e não apresentou os argumentos. E aí, naquele caso, sim, eu entendi que realmente a nulidade seria da decisão de primeira instância. Mas, nesse caso, como desde o despacho decisório já houve essa preterição ao direito de defesa, em que pese assim, os argumentos dos conselheiros, eu ainda entendo que o vício está no próprio ato administrativo que não homologou a DECOMP. Tá. Mais alguém? Doutor Carlos André, o despacho decisório, a recorrente alegou preterição do direito de defesa em relação ao despacho decisório? Acredito que não, né? Não, na verdade, essa nulidade está sendo levantada de ofício por mim. Sim, porque né? o despacho... Veja, no presente caso, vocês vão ver, inclusive, no comentário que eu fiz ao final do meu voto, não seria possível dar provimento integral, né? Na medida em que parte do crédito dependeria do resultado lá do processo que foi anulado, né? E nós não teríamos como apreciar isso aqui, né? Então, eu entendi que ao invés de adentrar o mérito, né, que acabaria dando um provimento parcial apenas para o contribuinte, né, em função ali da estimativa da 1ª de maio, que realmente a súmula CARF, né, que define para aquele período o prazo decenal, né, mas a segunda estimativa não teria como apreciar, né, na medida em que ela faltam os elementos necessários aqui, né? Então, não houve questionamento da nulidade nem do despacho, nem da decisão. Eu estou levantando isso de ofício. Tem um detalhe, André, detalhe que eu estou observando aqui no despacho, é que esse processo aí, no despacho decisório, ele abriu 3 outros processos. E ele afirma que ele procedeu à abertura de 3 processos com o objetivo lá exposto. O procedimento, no entanto, foi um equívoco, por se tratar, na verdade, de saldo negativos relativos ao mesmo ano. Os trabalhos no CIEF, processo, podem ser realizados num único processo. A juntada por anexação permanece. Ele tomou essa decisão aqui. Na verdade, essa empresa... assim, o processo que nos interessa é apenas de 2008-62. Tem matéria feita
a discussão. Presidente, eu estou com a impressão de que o patrono congelou, não sei se ele está acompanhando o debate. Não, está. Estou escutando. Deve ser da conexão minha aqui. Né? Então, assim, o processo que interessa para o que nós precisamos julgar aqui é o 2008-62. Eu queria acrescentar, doutor Carlos, eu concordo com a sua decisão, mas, por outro lado, o doutor André colocou muito bem. Tecnicamente, tolheu o direito de exercício de defesa, mas o que eu queria acrescentar? O despacho esse tolhimento, o cerceamento da defesa, é quando o contribuinte alega. Ele não tem ciência dos fatos. Então, o despacho decisório foi emitido, se ele não alegou isso, ele tinha ciência, ele pôde se defender. E, de fato, eu concordo com a sua decisão, com base nisso. Com base nesse raciocínio, por ele não ter alegado, eu afasto o entendimento técnico colocado pelo doutor André. Porque a nulidade do ato só pode ocorrer se houver algum vício que impede o prosseguimento processual. Aconteceu o vício, a gente decreta a nulidade de ofício. Como não foi arguído essa defesa em relação ao despacho decisório, não há necessidade de decretar a nulidade dele. Agora, por outro lado, eu acompanho a sua posição porque pelo que você colocou no voto. Então, foi bem levantado pelo doutor André, que, de fato, são os mesmos fatos, mas como não foi levantado e a gente está sem condições de julgar agora, eu acompanho o seu voto. Eu queria só fazer essa observação com o raciocínio, né, para expor e já adiantar que eu estou acompanhando. Perfeito, Itamar. Doutora Letícia. Presidente, eu coaduno com a opinião do doutor André e do doutor Adelino. Eu realmente acho que o despacho decisório, a partir do momento em que ele fez essa divisão, ele impediu a defesa apropriada do contribuinte e isso impediu a ampla defesa. E a gente teria como consequência, salvo engano, a homologação clássica, porque o prazo já teria sido esgotado. Ok. Então, nós temos duas propostas de solução. Tá? Uma apresentada pelo relator, de nulidade da decisão recorrida, com aquelas providências que foram elencadas lá no seu voto, né? E outra proposta de solução apresentada pelo conselheiro André, de nulidade do próprio despacho decisório e a consequente homologação tácita da compensação, como bem colocado pela doutora Letícia. Tá ok? Então, eu vou passar a votação. Podemos votar? Todos Sim. ok para votar? Vamos passar a votação, então, doutor Camerano. Senhor presidente, assim, considerando o apanhado aí das conversas, na realidade, ele não alegou cerceamento de defesa, porque a administração ela se bandeou lá para ver um outro processo. A própria administração foi atrás do saldo negativo lá da empresa que teria cedido os créditos, abriu um processo, e isso para o contribuinte soou como uma coisa natural, porque a própria administração utilizou-se desse procedimento. Por isso que ele não veio alegar cerceamento, ele disse apenas o seguinte: olha, então, que fique sobreestado o processo, porque o crédito está sendo verificado lá no outro processo. Eu vejo que o contribuinte aqui, ele não teve culpa nenhuma de nada. A própria administração que fez um depósito, fez um processo à parte, que foi corretamente anulado pelo CARF. E o que nós estamos dizendo aqui? Está trazendo toda a documentação para cá, porque o despacho decisório trouxe a conclusão daqueles procedimentos que fez no outro processo. Ele trouxe a conclusão. Então, o que o conselheiro André está determinando? Olha, então, não basta a conclusão, tem que trazer toda a documentação para cá para dar suporte ou não à conclusão do despacho decisório. Por isso eu não vejo causa de cerceamento de defesa. E acho que está correta a posição do relator, e só acompanho o voto do relator, presidente. Ok. Doutor Daniel. Presidente, eu acompanho, não vejo a nulidade do despacho decisório. O despacho tem fundamentação válida,
por mais que eu já tenha me posicionado aqui diversas vezes, você não pode simplesmente reproduzir a decisão de outros como se fosse a conclusão absoluta, né? Isso daí eu já me manifestei algumas vezes nesse sentido também. Mas o despacho decisório ele é fundamentado, tendo agido certo ou errado, ele tem a justificativa da sua conclusão. O que você tem realmente de cerceamento de direito de defesa é a partir do ato de intimação do despacho, né? Que é para o contribuinte exercer o seu direito de defesa. Então, eu não consigo ver nulidade do próprio ato, mas dos atos que se prosseguiram após a sua emissão. Então, eu entendo que está acertada a decisão do relator e acompanho, presidente. Muito bem. Doutora Letícia. Eu vou abrir divergência, presidente, que é o voto do doutor André. Muito bem. Doutor Itamar. Eu acompanho o relator pelo exposto, senhor presidente. Doutor André, obviamente. Só para que fique registrado, doutor André. Certo. Presidente, eu vou pedir vênia ao relator para acompanhar a divergência e os argumentos eu já adiantei no debate. Muito bem. Doutor Adelino. Eu também vou com a divergência. Acho que é a nulidade do despacho. Bom, eu vou com o relator, então nós temos aqui, por maioria de votos, declarar a nulidade da decisão de piso e determinar a adoção das providências elencadas no voto condutor, enfim, pelo relator. Eu preferi simplificar aqui o dispositivo, tá, Carlos? Já que já estão elencadas lá no final do voto, aquelas providências todas, eu faço a remissão a elas aqui no dispositivo, tá ok? Vencidos os conselheiros André Severo Chaves, Letícia Domingues Costa Braga e José Roberto Adelino da Silva, que votavam pela nulidade do despacho decisório. É isso, né? Perfeito? Encontrei isso na internet sobre vencido, vence. Essa foi a Siri. Essa Siri. Essa foi a Siri. Tá acontece. Eu queria só acrescentar no dispositivo reconhecer a nulidade do despacho decisório e reconhecer a homologação tácita. Ok. E a consequente homologação tácita da compensação. Doutor Pedro, pegou a decisão na sua íntegra? Sim. Gostaria só de um esclarecimento fático. Não sei como a turma se posiciona nesses casos, porque um dos argumentos da DRJ foi a ocorrência de decadência, de prescrição. Eu não sei se vocês, nesses casos, para evitar que o crédito não seja novamente analisado por conta disso, se vocês votam esse tema e aí incluem junto no acórdão, ou vocês esperam voltar novamente o acórdão da DRJ via recurso voluntário para eventualmente corrigir, enfim, essa eventual repetição desse argumento da DRJ. Carlos André, o voto fala alguma coisa de decadência, não? Não, eu só me manifestaria sobre isso se tivesse entrado no mérito, né? Agora, argumento jurídico do CAF, né? Eu não estou acreditando que a DRJ, ao julgar novamente essa matéria, vai deixar de acompanhar a súmula do CAF. Doutor, para tranquilizá-lo, esse tipo de julgamento ele acontecia antes do julgamento do STJ e da súmula do CAF. Eu acho que as delegacias elas não estão julgando mais dessa forma, não. Satisfeito, doutor? Claro. Esclarecido. Muito bem. Muito obrigado e até a próxima, então. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Deixa eu acertar aqui o dispositivo. Tá. Então ficou assim, o Daniel, o André. Vencidos os conselheiros André, Letícia e José Roberto, que votavam pela declaração de nulidade do despacho decisório e a consequente homologação tácita da compensação, tá?
Ok. Muito bem. Marco, o item 75, o patrono do item 75 está na sala? Está sim, presidente. Chegou ainda então, agora. Por favor, pode chamá-lo? Sim, farei a convocação agora, presidente. Item 75, doutor Carlos. Não é convocada, presidente. Muito obrigado. Olá, boa tarde, ilustres conselheiros. Doutora Thaís Françoso, OAB 211-705, de FF Advogados. É isso, doutora? Isso, perfeito. Boa tarde, seja bem-vinda à turma 1401. Obrigada, agradeço a disponibilidade em me ouvir. Se a senhora pudesse ligar a câmera? Está ligada já. Mas para nós não está aparecendo. Para mim está aparecendo, presidente. Para mim está aparecendo, presidente. Está aparecendo para vocês? Tá. Se está aparecendo para vocês, está ótimo, sem problema. Então tá bom. Bom, então vamos ao item 75, conselheiro Carlos André, recorrente Clariant S.A. Então, boa tarde, a patrona. Presidente, aqui, chegando, é um processo de declaração de compensação, né? Está aí o número, final 7021, por meio do qual o contribuinte utilizou o crédito de pagamento indevido ou maior de estimativa mensal do CSLL de junho de 2004 para compensação com débito de contribuição social também, relativo ao período de apuração de maio de 2008. De acordo com a DECOM, o crédito utilizado para a compensação foi informado no pedido de restituição, final 2092. O crédito original seria de R$ 244.739,13. Entretanto, parte do crédito já teria sido utilizado anteriormente, restando um saldo na data da transmissão do valor de R$ 128.770. Este crédito, atualizado à taxa de 54,77%, foi utilizado na DECOM, hora sob exame, para compensar com débito de contribuição no valor original de R$ 199.297. Então, eu reproduzo aí uma parte da DECOM. Ao analisar a DECOM, a autoridade... Então, aqui é só a DECOM, né? O crédito veio de um outro pé. Ao analisar a DECOM, a autoridade fiscal da RFD emitiu o despacho decisório, número tal, por meio do qual não reconheceu o direito creditório e não homologou a compensação declarada. A razão para o indeferimento foi a integral utilização do DARF, apontado como origem do crédito, na quitação de débito declarado em DCTF. Aí um trecho do despacho decisório. É uma matéria que a gente já conhece bastante. Então, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, vai haver sustentação, né? Eu vou fazer, então, uma apresentação mais singela. Né? Então, a contribuinte apresentou na peça recursal, alegando em síntese que, isso palavras da DRJ, né? A compensação pretendida está baseada em decisões judiciais, liminar em agravo do instrumento e sentença concessiva proferida nos autos do mandado de segurança número tal, nas quais foi reconhecida a inexigibilidade dos recolhimentos de contribuição social por estimativa incidentes sobre as receitas de exportação auferidas pela contribuinte no ano calendário de 2004. Né? Ela teve a decisão liminar dentro do próprio ano calendário. Havendo crédito em favor da contribuinte reconhecido judicialmente, a compensação efetuada nos termos do artigo 170 do CTN não pode ser obstaculizada. A RFB, via Superintendência da 9ª Região, quando da apreciação da consulta número 285 de 2009, esclareceu que os recolhimentos devidos ao maior a título de antecipações mensais por estimativa,
podem ser objeto de declaração de compensação no próprio ano calendário. Em anexo às razões de defesa, foram apresentadas cópias da liminar deferida pelo TRF de 3ª Região, em 26 de 8 de 2004, e da sentença concessiva, proferida em 11 de 12 de 2007, as quais atestam o reconhecimento judicial da não incidência da CSLL sobre as receitas de exportação auferidas pelo contribuinte. Então, isso ainda é relatório da DRJ naquele momento. Muito bem. A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente, está aí a emenda do acordo. Em apertada síntese, as razões apontadas pela DRJ São Paulo para a improcedência da manifestação de inconformidade foram: 1. A decisão judicial não conferia ao contribuinte o direito à compensação antes do trânsito em julgado, de forma que o crédito pleiteado ainda carecia de certeza. 2. A contribuinte não teria comprovado que o crédito em questão decorreria da tributação de contribuição social sobre receitas provenientes de exportação, conforme o provimento judicial. E 3. As estimativas mensais deveriam compor a apuração da contribuição a pagar e restituir no ajuste anual, e somente seria passível de restituição no caso de saldo negativo. Muito bem. Resignado com a decisão de PIS, o contribuinte interpôs recurso voluntário com as seguintes alegações. Vou fazer só uma breve síntese, né? Inaplicabilidade do artigo 170A do CTN, né? Na espécie, a contribuinte não precisaria aguardar o trânsito em julgado da ação judicial preliminar, foi prolatada ainda em 17 de 8 de 2004, ou seja, antes do encerramento do exercício de 2004. Eu trago aqui o texto do recurso. Os créditos oriundos da exclusão das receitas de exportação da base de cálculo da contribuição social, duplicidade de cobrança. Neste ponto, a contribuinte alegou que a decisão judicial que amparava a exclusão das receitas de exportação da base de cálculo de contribuição social foi cassada em 2010. E, desta forma, os valores que até então encontravam-se com a exigibilidade suspensa teriam sido integralmente quitados. Então, haveria uma duplicidade aí nesse pagamento. Trago também trecho do recurso. Possibilidade de utilização da estimativa mensal. A contribuinte defendeu que o pagamento da estimativa mensal em valor acima do devido, com base na receita bruta ou balanço de redução de suspensão, seria passível de repetição via PERDECOMP, conforme reconhecido pela solução de consulta 285 de 2009. Ao final, pediu a reforma da decisão de PIS e a homologação das compensações. Na primeira oportunidade que essa turma teve para apreciar o recurso voluntário, converteu-se o julgamento em diligência, por meio da resolução 1401.000.639. A diligência teve o efeito de dirimir questões acerca da duplicidade do pagamento da estimativa de contribuição que teria dado origem ao crédito sob análise. Então, aí os termos em que foi feita a diligência. A autoridade diligenciadora da RFB juntou aos autos o relatório realizado no âmbito do processo 2009-79, que é o que cuida do PER, no qual é discutido o montante original do crédito utilizado na DECOMP, objeto deste feito. A conclusão da autoridade administrativa foi de que ocorreu o pagamento de duplicidade do débito de contribuição de junho de 2004, conforme trecho abaixo. Eu reproduzo ali parte da conclusão da autoridade diligenciadora. Nesta esteira, a autoridade administrativa opinou pelo deferimento do crédito, o valor original de R$ 244.739,13. Crédito original controlado no processo final de 2009-79, né, lá do PER. Esse é o valor do PER como um todo. Então, presidente, em síntese, era o que havia para relatar. Muito bem. Doutora Thais, com a palavra. Bom, boa tarde a todos. Eu vou ser bastante breve, eu acho que esse caso até já foi enfrentado por essa turma e, como bem, né, colocou o relator, acho que teve aí um descritivo fático bem importante, acho que resume bem toda a situação da empresa. Mas, basicamente, o caso aqui tratado realmente trata-se de uma PER de comp, a gente tem um PER original,
e aqui esse PER é consequência, esse PER de compra discutido aqui é consequência desse PER inicial. A discussão toda deu início por conta dessa ação judicial, e aqui a gente está falando de um caso, mas assim, existem outros quase 30 casos, todos relacionados a essa temática, né? E todos eles com realização também de diligência, inclusive acho que a gente até trouxe aos autos alguns votos que aconteceram em outros processos administrativos com votos favoráveis. Mas, basicamente, o tema se iniciou com uma ação em 2004 para a exclusão das receitas de exportação da base da CSL. A medida liminar que foi concedida naquele momento, foi uma medida liminar concedida em agosto e ela realmente determina a exclusão das receitas de exportação para o exercício de 2004. Naquele momento já havia acontecido o recolhimento de janeiro, fevereiro, março até agosto daquele ano. Então, naquele momento, a empresa optou por fazer uma PER-de-comp para restituir esses valores relativos às contribuições previdenciárias, e essa situação com relação à comprovação, se de fato esse cálculo era feito com base nas receitas de exportação, acho que ficou sanado na diligência que aconteceu também. Fato é que no ano seguinte, em outubro do ano seguinte, em 2010, a gente está falando aqui, foi cassada essa medida liminar. E 30 dias após isso tudo foi comprovado nos autos, 30 dias após essa cassação, a contribuinte efetua esse recolhimento integralmente. Então, nesse momento, a gente tem o recolhimento inicial, que foi fruto de uma PER-de-compra em razão da decisão judicial que permitia o aproveitamento, inclusive no exercício corrente, e depois, com a cassação da liminar, a gente tem o recolhimento de novo desses valores. O valor que é objeto aqui de discussão é a PER-de-compra do valor inicialmente recolhido. A discussão que se prolongou, que aconteceu na DRJ, foi uma discussão onde se tentava afastar essas compensações por conta da previsão do 170A do CTN. O que caiu na época por terra, primeiro porque a decisão permitia essa compensação, permitia o aproveitamento no exercício, mas mais ainda porque na medida que houve a cassação dessa liminar, houve um recolhimento posterior desses valores. Então, de fato, a gente estava falando de um recolhimento feito em duplicidade. Esse é o primeiro ponto que eu acho que é importante a gente colocar aqui, né? Porque por muito tempo na DRJ a discussão caiu por uma situação de que tinha a previsão de 170 e que aí não se esbarraria aí nessa vedação. Mas a gente tem uma comprovação que foi levado para os autos e agora também comprovado nessa diligência de que houve esse recolhimento em duplicidade. Então, eu acho que é importante a gente traçar esse histórico da origem desses créditos, mas a gente tem um recolhimento em duplicidade com a cassação, o que justifica aí essa restituição, essa compensação desses valores pagos em duplicidade. Eu acho que eram esses os meus argumentos, peço provimento para o recurso, especialmente após a vinda aí das informações de diligência que comprovam a existência desse crédito. Agradeço a atenção de todos. Obrigado, doutora Thais. Doutor Carlos, seu voto. Muito bem, presidente. Eu já adianto que esse processo me deixou numa situação muito difícil, porque de fato, a diligência demonstra que há uma duplicidade de pagamento. Só que, no meu entendimento, o segundo pagamento feito em 2010, após a decisão judicial, né, que foi julgado, é que foi indevido, e não o primeiro. Né? Então, eu acabei ficando aqui realmente, enfim, numa situação difícil, com dor no coração. Bom, vamos lá. A razão apontada pela contribuinte na manifestação de inconformidade para fundamentar o direito creditório era a existência de decisão judicial que garantia a exclusão da base de cálculo de contribuição das receitas de exportação. O crédito originário, 244.739,13, mas parte dele já havia sido utilizado anteriormente. Assim, o crédito disponível na data era de 128.770, né? Foi corrigido e utilizado na DECOM. Muito bem. Impede, portanto, limitar o presente julgamento
a apreciação do valor de R$ 128.770,10, que era o crédito original, disponível na data de transmissão da DECOMP e integralmente utilizado nessa para compensação declarada. Eu fiz questão de colocar isso aqui, porque como o PER está no outro processo, né, a discussão aqui é só a utilização desses 128 mil na DECOMP, que é objeto desse processo. Né? Muito bem. Também é oportuno ressaltar que, em sede de recurso voluntário, alterou-se substancialmente a situação jurídica do débito de contribuição social de junho de 2004, uma vez que sobreveio decisão judicial que reformou a decisão de primeira instância, que havia garantido ao contribuinte o direito à exclusão das receitas de exportação da base de cálculo da contribuição. Uma vez que o pedido na esfera judicial foi julgado improcedente, a contribuinte procedeu ao recolhimento de valores que, segundo seu relato, teriam tido a exigibilidade suspensa pela liminar concedida pelo TRF de terceira região, posteriormente confirmado na decisão de primeira instância. De acordo com o resultado da diligência realizada pela RFP em atenção à resolução já mencionada, dentre os débitos quitados após a decisão obrigatória, encontrava-se o débito de contribuição social de junho de 2004, que então teria sido pago em duplicidade. Terminada a controvérsia, passo à apreciação. Inaplicabilidade do artigo 170-A do CPM. A contribuinte aduziu que, na espécie, não se aplicaria ao crédito pleiteado a vedação artigo 170-A do Código Tributário Nacional, que dispõe aí a transcrição. Segundo a contribuinte, a vedação não seria aplicável ao caso concreto, porque a decisão liminar, permitindo a exclusão das receitas de exportação na base de cálculo da contribuição, teria sido exarada em 17 de 8 de 2004 e, portanto, antes do encerramento do exercício, em 31 de 12 de 2004. Eu reproduzo aí um trecho da argumentação da contribuinte, que foi já manifestado pela patrona, né? Mas tem que a tese da contribuinte não deve prosperar. Veja, aqui, apenas para esclarecer, né? Quer dizer, a partir da liminar, no ajuste, realmente ele poderia excluir esse valor, né? Mas essa liminar, ela veio depois do débito apurado de estimativa ter sido quitado, ter sido pago, né? Ele não teve a sua exigibilidade suspensa pela liminar, né? Ele foi pago. Muito bem. Visto que a alegação da contribuinte baseia, na ideia de que, no final do exercício, as receitas de exportação não foram incluídas na base de cálculo de contribuição, e no argumento de que o valor em questão seria posterior à concessão da medida judicial. Entretanto, tais argumentos não encontram suporte nos fatos narrados. De fato, no encerramento do período de apuração, o contribuinte submetido ao lucro real anual deve apurar o saldo de contribuição a pagar ou a restituir. Contudo, o crédito sob exame não advém de saldo negativo de contribuição, mas de pagamento devido da estimativa de junho de 2004. Eu oportuno citar que a contribuinte fez exatamente essa distinção quando defendeu que o pagamento devido de contribuição seria passivo de restituição mediante DECOMP, sem ter de passar pelo ajuste anual. Eu trago aqui um trecho da sua defesa. Vale mencionar que, nestes casos, a restituição de estimativa de contribuição social paga indevidamente já é matéria pacificada no CARF pela súmula número 84, que está aí transcrito. Assim, o valor que teria sido pago indevidamente era relativo à estimativa de contribuição de junho de 2004, ou seja, anterior à obtenção da liminar na produção. O valor pago indevidamente não se relacionou com um ajuste anual. Afinal, caso houvesse levado este valor para a composição de eventual saldo negativo, não seria possível pleitear diretamente a repetição da estimativa paga indevidamente. Ademais, mesmo que se tratasse de saldo negativo de produção apurado no final do ano calendário de 2004, em razão da exclusão, a decisão judicial não possibilitaria à contribuinte a compensação do valor com outro débito em 2008. O artigo 170-A do CPM, anteriormente transcrito, veda a compensação com um crédito que, por estar sendo ainda discutido judicialmente, não goza de certeza. Convém também destacar que a contribuinte promoveu a compensação do crédito
pagamento devido de estimativa com débito de contribuição de 2008, ao arrepio da decisão judicial. A decisão judicial não afastou a aplicação do artigo 170A do CTN e também não autorizou a compensação dos valores pagos anteriormente à sua lavratura. O Poder Judiciário apenas afastou a exigibilidade da contribuição sobre as receitas de exportação. Para que não parem dúvidas, reproduz aí os termos da liminar concedida pelo TRF. Está aí, né, transcrito. Na sentença de primeira instância, a 19ª Vara Civil Federal confirmou os efeitos da liminar, está aí também transcrito. O contribuinte, portanto, não poderia ter utilizado o crédito decorrente de pagamento devido à estimativa de junho de 2004 para a compensação com débitos de sua responsabilidade, enquanto não houvesse o trânsito em julgado da ação judicial. Esta foi a conclusão que chegou a autoridade julgadora ACOL, conforme mencionado anteriormente. No mesmo diapasão, o relator da resolução aqui desta turma registrou o procedimento indevido da contribuinte. Ali o trecho da fundamentação da resolução. Forte no exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste ponto. Créditos oriundos da exclusão das receitas de exportação na base da contribuição, duplicidade de cobrança. Neste ponto, a contribuinte alegou que, em 2010, após a decisão que reformou a sentença de primeira instância e denegou o direito a excluir da base de cálculo da contribuição as receitas de exportação, efetuou o pagamento dos valores cuja exigibilidade encontrava-se suspensa. Com este pagamento, configurar-se-ia duplicidade da exigência da estimativa de CSLL de junho de 2004. E transcrevo aqui um trecho do recurso. A impossibilidade de dupla exigência do crédito tributário de estimativa de junho de 2004 implicaria o direito à repetição de indébito. Neste contexto, o primeiro ponto a ser observado é que, ao contrário do alegado, o débito de estimativa de contribuição de junho de 2004, com as receitas de exportação compondo sua base de cálculo, não se encontrava com a exigibilidade suspensa, mas extinto em razão de pagamento. Segundo, com a decisão judicial que negou a exclusão das receitas de exportação da base de cálculo de contribuição, configurou-se que o pagamento feito em 30 de setembro de 2004, no valor de R$ 244.739,13, não era indevido. O imbróglio do presente processo decorre justamente, do fato da contribuinte ter pleiteado a repetição de um crédito que não ostentava os atributos de liquidez e certeza e que, no final, mostrou-se improcedente. E 2, de ter pago em 29 de 10 de 2010 um débito que já se encontrava extinto por pagamento. A duplicidade do pagamento foi atestada pela fiscalização da RFB, conforme o relatório de diligência anteriormente citado. Contudo, o pagamento feito em 30 de setembro de 2004, valor de R$ 244.739,13, não era indevido. O pagamento feito em 29 de 10 de 2010, no valor de R$ 436.938,33, é que foi indevido. Quando a contribuinte transmitiu o PER, final 2092, em 15 de 5 de 2008, pleiteando o crédito de R$ 244.000, e depois, em 6 de junho de 2008, a DECOM, final 7021, utilizando para desse crédito, compensar com débito de sua responsabilidade, o crédito não gozava de liquidez e certeza e sua utilização estava vedada pelo artigo 170A do CTN. Tanto não gozava de certeza que a decisão judicial que transitou em julgado fulminou o crédito prevenido. Essa também foi a conclusão da autoridade fiscal no relatório de diligência. Estava aí um trecho. Mais tarde, constatada a duplicidade de pagamento pela autoridade fiscal da RFB, tem-se que o pagamento feito em 29 de 10 de 2010 é que foi indevido e que poderia ser objeto de pedido de restituição ou utilização em declaração de compensação. Todavia, não há hipótese de compensar em 6 de junho de 2008 o débito de contribuição social com um crédito que surgiu mais de 2 anos depois. A meu sentir, a contribuinte cometeu um erro ao efetuar o pagamento do débito de estimativa de contribuição social de junho de 2004, que não se encontrava com exigibilidade suspensa, mas extinto por pagamento.
segundo pagamento que foi devido. Assim, neste ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Né? Quanto à possibilidade de utilização da estimativa mensal, né, na DECOMP, isso já tem súmula, já citado assim. Né? Bom, então, presidente, em conclusão, eu voto por negar provimento ao recurso voluntário. Está aberta a discussão. Alguém quer fazer algum comentário, alguma arguição ao conselheiro? Doutora Letícia. Eu acho que o voto do conselheiro é brilhante, é a melhor técnica possível, mas eu não tenho dúvida que, nesse caso, pela verdade material, a gente verificando que os 2 pagamentos foram realizados para quitar o mesmo débito, que o segundo pagamento foi realizado com todos os acréscimos legais, e que o contribuinte, de uma certa forma, foi induzido pela decisão judicial descumprindo o artigo 170-A, tendo em vista a boa-fé objetiva da contribuinte, eu acho que eu vou divergir nesse termo, porque eu acho que nós temos que tentar afastar aquelas máximas de quem paga mal paga 2 vezes, porque eu acho que isso não coaduna mais com a verdade material. Então, em que pese o brilhantismo do voto do relator e tecnicamente perfeito, eu vou divergir nesse ponto. Doutor Adelino. A conselheira Letícia acabou abordando o que eu ia comentar, que, além de tudo, além de ele ter sido instado a fazer um segundo pagamento, foi feito com todos os encargos moratórios. Então, do ponto de vista do erário, não houve prejuízo algum. O único que está em prejuízo é o contribuinte por ter feito um segundo recolhimento. Eu também, embora reconheça o brilhante trabalho feito pelo conselheiro Carlos André, eu não posso concordar. Até ainda teria o seguinte caso, ele nunca mais poderia usar esse crédito. Né? Só isso. Doutor Daniel. Presidente, em que pese compartilhe da resignação aí da conselheira Letícia e do Adelino, eu acho que eu tinha olhado esse processo antes, também não vi outra saída. Nós somos um tribunal técnico, né? Então tem normas relativas à utilização do crédito, e tem uma razão de ser. Né? Eu estou falando aqui de um crédito que, na verdade, ele surgiu mais de 2 anos depois da apresentação do PER. A realidade é essa. Quando se teve o segundo pagamento. Que o contribuinte foi instado a erro, que o contribuinte foi prejudicado, sem dúvidas, tá? Mas a gente não pode, e a gente precisa pensar em precedentes também que sugere, a gente não pode simplesmente passar por cima do fato de que não existia crédito no momento da apresentação do PER. Eu estou falando uma PER-DECOMP que você precisa ter o crédito líquido certo, isso claramente não existia, até para fins de contagem de prazo decadencial, prescricional, etc. Então, você abre um processo de compensação e o crédito vai surgindo ao longo dele. Né? Então, tem uma razão de ser essa norma procedimental. Não é um crédito que existia antes. A gente já teve caso aqui em que você tem 2 pagamentos e o contribuinte indica no pé o pagamento correto, mas já tinha o pagamento feito antes. A gente enfrenta isso como erro de fato, a gente supera. Não é o caso aqui. Aqui esse pagamento foi feito 2 anos depois, tá? Da apresentação do pé. Então, assim, infelizmente, também entendo até a angústia que o conselheiro Carlos André ficou nesse processo, eu também fiquei, mas eu não vejo outra saída. Eu acho muito arriscado a gente, nesse sentimento de injustiça, e acho que é injusto mesmo, a gente passar por cima de uma regra procedimental que pode ter efeitos aí em outros casos, né? Que nesse caso a gente tem um conceito de justiça, mas em outro caso a gente pode não ter. Então, realmente, eu não consigo sair aí da solução indicada pelo conselheiro Carlos André. Para que fique registrado, conselheiro Daniel, quando você fala o contribuinte foi instado a erro, por quem e como? Não foi pela Receita. A decisão judicial foi inadequada.
Então, assim, pela Receita e pelo Fisco não foi, com certeza, nem pelo CAF. Foi pela questão judicial que ele teve. Era isso que eu queria tá que ficasse bem claro nesse ponto aí, tá? Doutor André. É bom, na mesma linha da conselheira Letícia, né, eu corroboro com o brilhantismo do voto, tá levando-se o procedimento no rigor formal, ele está perfeito, mas a questão realmente é que essa duplicidade ela surgiu ao decorrer do processo e não acolhê-la vai garantir aí um enriquecimento por parte da Fazenda. Então, assim, levando em conta o próprio verdade material, que de fato a própria diligência reconheceu a duplicidade do pagamento, enfim, todo o conjunto probatório, e analisando o caso em específico, né? Não seria uma questão da gente estar abrindo margem para todo e qualquer tipo de caso, né? Esse caso específico realmente ficou muito notória a duplicidade, e levando em conta a verdade material, eu também acompanho a divergência aberta aí pela conselheira Letícia. Mais alguém? Podemos passar a votação? Só mais uma colocação. Diga, doutora Letícia. Presidente. Eu acho que com o advento do novo Código Civil, a boa-fé objetiva ela tem que ser observada de uma forma mais séria, mais que a gente pode, sim, passar por cima das normas objetivas, se a boa-fé objetiva é observada. Eu acho que isso é uma mudança que a teoria da aparência, o que se busca hoje, com essa alteração toda legislativa, é garantir que seja o feito que é justo. E como a contribuinte não poderá mais ter esse crédito de volta, eu só queria ressaltar isso, que é uma alteração legislativa, inclusive. Não é que nós estamos inventando uma forma de fazer justiça, mas sim uma alteração legislativa que coaduna com os novos tempos. Um momento. Mais alguém? Presidente. Diga, doutor Carlos. Só para registrar, como eu disse lá no início, né? Eu compartilho de toda essa angústia, desse sentimento de injustiça, né? Agora, a decisão que eu estou propondo, ela não é assim baseada no formalismo, né? Quer dizer, de fato, aquela decompra, o crédito que foi pedido, ele não existe, né? Não houve o pagamento indevido que foi pedido. Então, não é uma coisa formal, quer dizer, eu estou trabalhando aqui com a verdade material, né? E o pagamento em duplicidade, ele ocorre lá em 2010, né? Infelizmente, eu realmente tentei encontrar uma forma, né, que fosse correta para que fosse possível reconhecer o crédito, mas o fato é que, quando essa decompra foi transmitida, esse crédito não existiu, né? Desse entendimento, eu não vamos dizer, para mim é sólido. Doutor André, o senhor está com a mão levantada, queria fazer algum comentário? Esqueci de baixar, presidente, desculpa. Sem problema. Eu não estou pensando em momento nenhum o seu voto, eu acho que a tecnicidade está perfeita, eu só estou justificando o meu. Não, tranquilo. Passemos à votação. Doutor Camerano. Senhor presidente, compreendo a angústia do conselheiro, dos demais conselheiros, mas eu acho que o voto relator ele está perfeitamente adequado, de acordo com a legislação. Além de o crédito não existir, esse segundo pagamento, reconhecidamente pela própria delegacia, tido como em duplicidade, nós não poderíamos concedê-lo aqui nessa instância, aqui, senhor presidente, nessa
fase de execução, até porque esse pagamento em duplicidade, ele não está legitimado em nenhum instrumento formalizador, ele está solto. O CAF, nós não podemos reconhecer esse crédito, infelizmente. Eu acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Daniel. Presidente, eu acompanho e também muito bem tocado aí pelo conselheiro Camerano, a gente tem uma questão de competência aqui também, porque esse crédito, ele de fato não está formalizado em lugar nenhum e na verdade, a unidade de origem que seria competente para analisar eventual crédito, que seria esse segundo pagamento. Então, sequer competência para apreciar esse crédito, a gente teria aqui. Então, eu acompanho aí se com essa sugestão aí, se for o caso, de também acrescentar esse ponto no voto aí para o relator. Doutora Letícia. Abrir divergência, presidente. Muito bem. Doutor Itamar. Com muito desconforto. Não é só o senhor, doutor Itamar, pode ter certeza disso. E a gente sabe. Eu acompanho o relator. Doutor André. Presidente, eu queria inicialmente parabenizar o brilhantismo do detalhamento do voto do relator, né? Eu compartilho aí da dúvida, né, que ele deve ter sentido na hora de elaborar o voto, mas vou acompanhar a divergência. Ok. Doutor Adelino. Eu entendo todos os argumentos, principalmente do relator, mas já tivemos outras situações, pelo menos na nossa turma extraordinária, onde situação análoga, né? Eu diria que o segundo pagamento acabou validando, ou pelo menos convalidando o primeiro, como um indébito. E se ele tivesse, e ele ainda fez o recolhimento, né, com todos os acréscimos legais, né, como se aquele recolhimento não tivesse valido. Então, eu não vejo por que a gente não utilizar os princípios, apesar de entender absolutamente todos os argumentos do relator, do conselheiro Daniel. Mas eu vou ficar com a divergência. Ótimo. Bom, eu vou acompanhar o relator também e parabenizando pelo voto, que tecnicamente, para mim, está perfeito. Né? Esse é um daqueles casos, minha gente, que a gente está na corda bamba, é um caso daqueles limítrofes, né? Que a gente tem uma questão de justiça e uma questão de técnica a sopesar, né? E nesse caso aí, eu entendo que os argumentos do relator, confirmados e reforçados por tudo que o conselheiro Daniel, o próprio conselheiro Camerano e o conselheiro Itamar adicionaram ao voto, está mais consentâneo com a situação que nós estamos julgando aqui. Viu, doutor Itamar? Com pesar também, viu, doutor Carlos? Com pesar também que eu voto dessa forma, né? Porque quem assiste a nossas sessões sabe que essa turma sempre pugna primeiramente pela justiça fiscal, né? Obviamente, guardados alguns limites, né? E nós estamos, nesse caso aqui, exatamente nessa fronteira desses limites, tá? Então, por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Letícia Domingues Costa Braga, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva, que davam provimento ao recurso. Ok, doutora Thaís? Ótimo, muito obrigada. Por nada, até a próxima. Um abraço, até a próxima. Bom, encerrando o item 75, eu vou dar uns 5 minutinhos de intervalo para a gente tomar um cafezinho e retornamos em seguida para fecharmos a pauta da tarde, tá ok? Marco Antônio, por favor, você pode interromper a gravação? Ok, presidente.